Convido os amados a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28, leremos até o 29. Aqui nós vamos falar da ressurreição espiritual, amém? Amém, querido? Amém. Aqui Jesus Cristo falando: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Senhor Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. É o que o Senhor tem para tratar com a Sua igreja nessa noite, Deus. Tua palavra diz que nós não devemos subtrair e nem acrescentar nada mais além do que o Senhor colocou, Pai. Deus eterno, que fale o Teu Santo Espírito através da minha vida, Senhor. Que eu me esvazie de mim agora, que o homem natural saia e que o espiritual prevaleça, Senhor. Ser servido da minha vida com o Teu Santo Espírito, Senhor. Fala com a Tua igreja agora, desagrava os ouvidos, Pai. Fala com todos aqueles, e aqueles que têm ouvidos ouçam, atentos ao que a voz do Senhor tem a falar, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Amados do Senhor, todos que estão aqui nessa noite são amados do Senhor. Amém. Amados do Senhor. Amém. É assim que Deus olha para as nossas vidas, e Ele vê esse pequeno rebanho hoje aqui numa terça-feira na casa do Senhor. Ele olha e fala: ali estão os meus amados. E é com esses amados que o Senhor quer falar um pouco nessa noite. Eu creio pela fé de que o que o Senhor tem, Ele tem para a minha vida, para a vida dos oficiais que estão aqui, para a vida de todos que estão na igreja nessa noite. Jesus Cristo falando, Ele fala assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Aqui ele estava falando de que ele tinha o poder sobre a vida e a morte, porque o Pai tinha outorgado à vida dele essa autoridade. E aí ele vem seguindo falando a palavra que nós acabamos de ler: não vos maravilheis disto. Por quê? Porque ele tinha o poder sobre a vida e a morte, ele já tinha ressuscitado, ele ainda iria ressuscitar pessoas naturalmente mortas. Mas o que Deus tem para falar na igreja nessa noite é no âmbito espiritual. Um dia nós estávamos num sepulcro, um dia nós não conhecíamos a verdade, um dia se alguém viesse falar de uma pessoa chamada Jesus Cristo, eu mesmo muitas e muitas vezes eu não encarei isso como uma coisa boa. Eu pensava assim: eu vou fazer o que dentro de uma igreja de crente? Eu vou lá servir o pastor, vou trabalhar de graça, eu vou ser mais um, entre aspas, tonto. A minha ideia era essa. Mas, irmãos, eu estava num sepulcro, assim como todos aqueles que ainda não ouviram essa voz que o Senhor diz aqui. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, a voz do Senhor. Muitos já ouviram e não deram ouvidos ainda. Mas vai chegar um dia em que eles vão querer dar ouvidos e vai ser tarde demais. E nós já temos ouvido essa voz. Nós já ressuscitamos, nós já fomos feitos filhos de Deus, estamos na casa do Senhor. Mas aí o Senhor vem falando sobre a ressurreição. Nós com certeza absoluta, nós vamos para a vida eterna. Com certeza absoluta. Mas a palavra de Deus fala também sobre os galardões no céu. A palavra de Deus fala que o homem não é justificado pelas suas obras, para que não se vanglorie. Ou seja, nós todos, quando aceitamos Jesus Cristo, nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. É através do sangue que nossos pecados fomos justificados. Mas as obras sem fé, ela é morta. Mas as obras pela fé, elas trazem galardão a todos os filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. Amém. Irmãos, nós somos filhos de Deus, amém? Amém, amém, igreja.
Desperta tu que dormes, diz a palavra do Senhor. Irmãos, uma pergunta particular a todos nós. Quantos de nós já vimos uma vida na rua e o Espírito Santo incomoda e a gente ali mesmo, no meio da rua, a gente pergunta: você quer que eu ore por você? Posso orar por você? E se a pessoa permitir, quantos de nós em público tem coragem de levantar a mão, impor a mão e com a autoridade de Deus profetizar bênção para essa vida? Quando eu falo isso, irmãos, é porque o Espírito Santo de Deus tem me incomodado muito. Como eu tenho dito para minha esposa, amo vir na igreja, amo louvar, amo muito. Eu amo pregar a palavra do Senhor aqui na igreja, eu amo falar das coisas de Deus para os irmãos, amo ouvir os testemunhos, tudo que a gente faz aqui eu amo, eu não consigo viver sem. Mas o Espírito Santo tem me incomodado com vidas lá fora. Eu tenho andado na rua, antigamente eu saía para trabalhar, eu tinha um pensamento, chegava algum cliente, quanto mais rápido eu chegasse, mais rápido eu saía, mais outro cliente eu visitava, esse era o meu pensamento. Mas Deus está fazendo uma mudança tão grande na minha vida, que hoje eu comentei com a minha esposa, eu vinha dirigindo, eu vi uma moça no meio da rua, ela não sei se ela estava embriagada, eu sei que ela estava no meio dos carros, ou ela estava embriagada, ou drogada, ou desorientada. E aquilo me incomodou, e aí eu comecei a olhar em volta, eu comecei a ver muitas vidas precisando de Deus. Como tem vidas aí fora, como tem cadeiras vazias aqui dentro. E o que nós temos feito nós, já fora do sepulcro, já na salvação eterna, já debaixo da potente mão de Deus, o que nós temos feito? Hoje minha esposa viu, eu saí com ela, fomos no parque ecológico, a gente vinha chegando, tinha um rapaz lavando uns tomates. Estou contando isso para os irmãos como testemunho da minha vida, amém? Amém. Que o Espírito testifique isso que eu estou contando. E a gente vinha caminhando, eu passei e dei uma olhada, achei curioso, ele lavando uns tomates num bebedouro público. Bem vestido, não era um andarilho, não era um maltrapilho, mas era uma pessoa com certeza que mora na rua. E o Espírito Santo me incomodou. Irmãos, olha, eu confesso que eu tremi, mas eu voltei. Parei na frente daquele rapaz e falei assim: eu posso orar por você? Ele tomou aquele susto, deu um passo para trás, e ele falou: pode. Aí de novo eu tremi, eu falei: bom, agora que ele falou que pode, agora eu vou ter que orar. Em pleno parque ecológico, no horário da manhã. Eu impus a mão e orei. Eu acredito que ali o demônio deve ter ficado muito irado com a minha vida, porque o meu dia hoje foi um dia de vitórias, porque atrás da luta vem a vitória. Mas Deus sabe como que eu cheguei até aqui. Deus sabe porque Ele me conduziu até aqui. Amém. E o que Deus está falando para a igreja, para os escolhidos, para os amados do Senhor nessa noite é que, irmãos, o maior de todos os dons dentro da igreja, a essência de Deus, é o amor. Quando Jesus Cristo fala assim, eis que faço nova todas as coisas, e ele fala assim também, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, estareis cumprindo todos os 10 mandamentos de Moisés. E é verdade, irmãos, mas como que a gente pode amar uma pessoa ao ponto de passar a ver essa pessoa precisando desse Jesus que nós já conhecemos, e a gente está tão ocupado com as nossas coisas e a gente não fala de Jesus Cristo? E aí o Espírito Santo colocou na minha mente, no meu coração, de que nós vamos ter galardões nos céus. Todos nós vamos ter, todos. Por que todos nós vamos ter? Porque com certeza todos que aqui estão um dia já falaram de Jesus para alguém, com certeza absoluta, porque a boca fala que o coração está cheio, e o nosso coração está cheio da graça de Deus. Nós estamos transbordando. A palavra de Deus diz que rios de água vivas fluirão do seu interior. Rios de água viva têm fluído de dentro das nossas vidas. Mas muitas vezes o homem natural, ele sente aquilo que o espiritual quer fazer. A gente fica preocupado com o lugar onde nós estamos, com o cargo que a gente ocupa, com o que vão pensar de nós. Eu tenho algumas famílias, comentei com a minha esposa no prédio onde eu moro, de que eu já tenho falado, eu já tenho dado estratégia. São jovens casais. Eu estou com uma outra estratégia que Deus está me dando também para trazer casais para a igreja, casais com filhos novos, porque eu tenho um testemunho de que meus filhos na adolescência
foram criados dentro da igreja. Eu louvo a Deus por isso, porque hoje são 2 homens formados, são 2 homens batizados, são 2 homens que só me dão orgulho. E eu tenho certeza absoluta que foi Deus que me ajudou, com certeza. Então Deus tem me dado essa estratégia porque eu posso dar um testemunho da minha vida para essas pessoas. Mas ao mesmo tempo, eu quero os meus galardões no céu. Eu não estou me contentando, como o pastor falou aqui de púlpito, todos nós já somos salvos, todos nós já somos salvos. Quem aceitou Jesus Cristo não está nem vindo na igreja, já está salvo? Já está salvo, amém? Mas é só isso? Aí vem aquela pergunta, irmãos, é só isso? Quem estava aqui assistiu a pregação do pastor Osmil, eu me identifiquei muito com a pregação dele, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa muito curiosa espiritualmente falando. Eu tenho uma sede de experimentar o espiritual de Deus muito grande. Eu não me contento só com isso que a gente tem visto aqui, assim, da minha vida. Eu não me contento com isso. Não sei quanto aos irmãos, mas eu quero mais de Deus. Eu quero mais, eu quero muito mais. Eu quero me aproximar mais. Eu quero estar na presença de Deus. Eu não quero sentir a presença de Deus, porque o sentimento vem do coração e o coração é vil e enganoso. Eu quero estar na presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus está na minha presença. Mas será que eu estou na presença de Deus? Será que eu tenho feito a vontade de Deus? Será que eu tenho superado as expectativas que Deus tem para a minha vida? Será que ao mesmo tempo, porque louvar na igreja é bênção, irmãos? Deus me deu esse talento e eu tenho procurado honrar o talento. Mas, ao mesmo tempo, não é só isso que Deus espera de mim. Não é só eu com o microfone aqui na igreja louvando, não é só isso, não é. E não é só isso que eu vou fazer. Eu já comentei com o pastor, eu tenho sede de fazer alguma coisa de uma forma missionária, eu tenho essa sede. E eu quero fazer. Se tiver que louvar em outras igrejas, eu vou. Estou pensando em preparar um evento no Parque Ecológico, eu tenho alguns conhecidos na prefeitura, levar o grupo de coreografia, comentei com a minha esposa, uma coreografia maravilhosa que os jovens fizeram aqui junto com a minha esposa, levar lá no Parque Ecológico, irmãos, tem criança de 10 anos, 8 anos usando crack. Os irmãos sabem que eu vou na pista de skate, que eu fico lá, sabe por que eu estou indo? Eu estou com 50 anos, eu não aguento mais fazer isso. Eu vou, sabe por quê? Estratégia que Deus tem me dado. Quem lembra, eu já trouxe 2 skatistas para cá, eles vieram aqui uma única vez, uma única. Os 2 estavam entregues às drogas, um deles, para a honra e glória de Deus, procurou uma instituição, se tratou lá dentro de uma igreja. Não está na nossa igreja, mas está na igreja de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós somos pais, tem casais jovens se formando aqui. Será que nós vamos ficar contentes de olhar e ver na rua, tem tantos jovens se perdendo? Os jovens da nossa igreja são testemunhos vivos, que não pode ficar escondido aqui dentro. Tem que ser levado, tem que trazer, tem que saquear o inferno, trazer almas para a casa do Senhor. Amém. A palavra de Deus vem falando ainda assim, ó. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Sabe de quem que ele está falando aqui, irmãos? De todos que aceitaram Jesus Cristo. Porque ressurreição é para aqueles que aceitaram Jesus. Porque até mesmo os que estão condenados, estão mortos, eles vão ser ressuscitados para o julgamento. E nesse meio tem pessoas que aceitaram Jesus Cristo. Dentro das igrejas, tem pessoas caminhando para a própria condenação. Falando a linguagem popular, da crente que está abafando, mas está plantando a própria condenação, está montando tijolinho por tijolinho do sepulcro dele, e por dentro vai ser só cal. Misericórdia, irmãos. Nós somos salvos, somos remidos no sangue do Cordeiro, e Deus espera mais das nossas vidas, muito mais do que nós temos feito. É pouquíssimo. Frieta é bênção, vamos louvar, vamos glorificar, mas quantas pessoas do mundo vai ter na Frieta? Vão ser servos do Senhor, todos. É um evento para a nossa vida, é bênção para a nossa vida. Retiro de casais é bênção para a nossa vida. Jantar é bênção para a nossa vida. Churrasco, batismo é bênção para a nossa vida. Mas será, o que nós temos feito para aqueles que precisam da palavra do Senhor? Deus tem esperado muito mais da minha vida. Deus tem esperado muito mais. Deus me deu o talento de louvar. Eu conversei com um amigo esses dias. Irmãos, nem que seja para eu pegar um violão e ir para uma praça, sentar lá e ficar louvando e ver quantos vão parar em minha volta, eu tenho certeza absoluta que vai parar muita gente, irmão. Não pelo meu talento, não é por isso, é que as pessoas têm sede.
Outro dia eu comentei com o pastor, eu parei ali no shopping no centro. O Espírito Santo me incomodou porque um rapaz pediu uma esmola e eu pedi um dinheiro e eu fui orar, orei por ele. Quando eu estava orando por ele, eu olhei do meu lado, eu comentei com o pastor isso. Tinha mais 3 pessoas. Um era afastado da igreja, ele já veio com a cabeça assim embaixo da minha mão, falou: ora por mim também, porque eu estou afastado da igreja. Eu comecei a orar por ele, fechei os olhos, quando abri os olhos tinha 6. Se eu não parasse, irmãos, ia virar um culto aquilo ali. O mundo tem sede, o mundo está à busca, o mundo está precisando. Nós temos feito, amém, é bênção, como o pastor fala, é bênção. Tudo que nós temos feito é bênção, ordenança do Senhor. Mas eu falo para a minha vida, é pouco, é muito pouco. Deus espera muito mais de nós. Amém. E o que Deus vem falar para a igreja nessa noite, irmãos, todos nós somos ungidos do Senhor. Nem que seja, irmãos, para chegar no vizinho, ver o vizinho meio abatido e falar: posso orar pela sua vida? Se o irmão orar com autoridade, se o irmão orar com ousadia, se o irmão orar com fé, porque se não tiver fé não vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta de que esse vizinho vai ser curado, fisicamente falando. E depois ele vai vir e vai falar para você: eu fui curado. Como que eu faço para ter isso que você tem? Agora, se nós não fizermos propaganda, marketing daquilo que Deus tem feito na nossa vida, daqueles que ainda não conhecem, porque é bênção testemunhar na igreja, irmãos. É a maior bênção do mundo. É bênção, a palavra de Deus fala isso, mas a palavra de Deus fala para nós testificarmos as obras que Ele tem feito, mas Ele não fala só para os irmãos, Ele fala para todos. Então, irmãos, o que o Espírito Santo de Deus tem para falar à igreja nessa noite é que Deus tem esperado muito mais dos seus ungidos, muito mais. Nós temos feito, amém, mas Deus tem esperado muito mais. Então, que nós possamos buscar no Senhor forças, sabedoria, estratégia, momentos. Deus, traga para a nossa vida almas, para que nós possamos falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E trazer vidas para essa casa, porque aqui dentro está a segurança. É só aqui, não tem outro lugar. Esse teto aqui não vai desabar, irmãos. Esse teto aqui dentro não tem crise financeira, aqui dentro não tem doença, aqui dentro não tem desânimo, aqui dentro não tem depressão, aqui dentro não tem nada disso, porque aqui quem manda é o Espírito Santo de Deus. Agora, no mundo, o mundo jaz no maligno. Tem os filhos do mundo, mas tem os filhos de Deus lá fora também. Irmãos, surpresa, a grande maioria dos evangélicos estão fora das igrejas. A grande maioria dos convertidos que aceitaram Jesus estão fora das igrejas, por decepção, por coisas particulares, decepção com pastores, com presbíteros, com diáconos, com irmãos, mas estão fora, porque olharam para o homem, não olharam para o Senhor da igreja. Então é essas pessoas, começar por essas pessoas, irmãos que nós conhecemos que não estão mais aqui, irmãos que não estão em ministério nenhum, porque se saiu daqui e foi para outro ministério é bênção. Mas saiu daqui e não foi para lugar nenhum. O que nós temos feito? Temos ligado para essa pessoa, temos ido no trabalho dele, temos buscado, temos procurado falar com ele. Quem tem o telefone tem procurado ligar. Pastor, lembra, pastor, quando nós comentamos sobre isso, né? Então, irmãos, vamos começar com coisas pequenas. Pequenas obras, pequenas atitudes, pequenos gestos, pequenas entre aspas, palavras. Vamos levar aquilo que Deus está esperando para as vidas que estão necessitando. Amém, igreja? Essa é a palavra que o Senhor tinha para a igreja.